Sejam bem-vindos ao terceiro episódio aí do AgoCast, ao podcast do Grupo Ago. Nesse terceiro episódio a gente está aqui com o Rodrigo Louchar, nosso gerente aí de oficina de Niterói, e com o Robson, nosso gerente aqui da Barra. Queria que vocês se apresentassem aí para os ouvintes, por favor. Olá, Rodrigo, boa tarde, tudo bom? Robson, tudo bom? Então, meu nome é Rodrigo, né, e eu sou responsável lá sobre o pós-venda da Ago Mercedes-Benz lá em Niterói, na região oceânica, e da Jaguar Land Rover também na região oceânica, né, do pós-venda. Eu tenho 45 anos, né, comecei com reparação automotiva aos 12 anos de idade, trabalhando em oficina, e até então eu não parei mais, né? Comecei a trabalhar em concessionária no ano de 98 e fui até 2014. 2014 eu entrei numa montadora, né? E depois eu identifiquei que a minha tocada era mais a parte do pós-venda, do tete-a-tete com o cliente na concessionária, e retornei então para o Grupo Ago em 2018 e até o momento eu estou lá no Grupo Ago. Qual que é a diferença entre a experiência da concessionária e da montadora? Então, na montadora a gente mais pega o chicote, estala o chicote, dita a regra e não entende direito o que acontece no campo, né? A gente não entende as ansiedades do cliente direito, a gente não tem muito contato com o cliente e não consegue ver o que realmente é importante, né, para ele dentro da assistência técnica e do pós-venda como um todo, né? Isso que é bem diferente da montadora e para a concessionária, onde a gente está no tete-a-tete e consegue entender exatamente o que o cliente precisa, o que ele quer. Entendi. Robson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Eu sou o Robson Lemes, estou no Grupo Ago desde 2015, mas tenho um histórico também com concessionária já de uns 20 anos. Já foi de montadora também? Não fui de montadora não, mas já trabalhei na Nissan, já trabalhei em Chrysler, já trabalhei em Jaguar Land Rover. Comecei com retífica com uns 15 anos, foi quando eu iniciei com oficina. E tô até hoje, não saí mais. O desafio de carros caros, como é o caso de hoje, Mercedes-Benz, é mais difícil do que de modelos de marcas sem ser premium, como uma Nissan, por exemplo? Então, são desafios diferentes, né? São marcas distintas, que pra gente na gestão, a gente não sente muita diferença em tocar a concessionária em si. Mas são desafios bem diferentes uns dos outros. Entendi. Bom, vamos dar início aí ao papo de manutenção preventiva, que eu acho que é o principal foco aqui do podcast, e começar falando de óleo lubrificante, tá? Que é a corrente sanguínea aí dos veículos, né? E acho que todo mundo aqui já se pegou uma vez abastecendo o carro no posto e o frentista vai lá e pergunta se quer trocar o óleo. E eu queria entender com vocês qual que é a importância, né, de trocar o óleo lubrificante e se tem algum problema de trocar esse óleo no posto. Sim. O óleo ele tem diversas funções, né, dentro do motor, né? Como diz o óleo lubrificante, é para lubrificar, ele lubrifica todas as funções internas do motor, mas ele cuida também da preservação interna do motor, como é que a gente diz? Temperatura. Exatamente, temperatura, ele conserva as peças, a vida útil do motor prolonga mais, prolonga menos. A gente sempre fala que o problema de trocar em posto é a especificação correta, né, utilizada. O problema não é trocar em posto, o problema é utilizar a especificação correta do motor que é determinado pelo fabricante. E muitas vezes o frentista não tem essa instrução para poder orientar da maneira correta. Sim. Tem diferença de preço trocar no posto ou trocar na concessionária? Creio que sim, né? Vai depender do produto que estão oferecendo. Exatamente. Hoje, na verdade, a montadora não fabrica óleo, né? Quem fabrica óleo são as grandes petrolíferas aí que a gente encontra nos postos de gasolina também.
né? Mas é que o Robson falou, não tem um problema que o óleo do posto é pior. Às vezes a pessoa que está aplicando o óleo lá não está aplicando corretamente naquele veículo, né? E hoje, né, no ano de 2022, que a gente está com o grande problema que a gente tem de emissões, né, o óleo virou fundamental para isso. Porque hoje nos motores a diesel e injeção direta a gente precisa de óleos bem específicos, com um índice de cinzas sulfatadas, né, no óleo adequado àquele motor, aquele consumo, né, que vai fazer poluir mais, vai acumular sujeira nos filtros que tem na descarga para evitar os poluentes, né? A limpeza desse filtro é um problema que degrada o óleo lubrificante cada vez que esse filtro é limpo pelo próprio carro, né, que é chamado de regeneração do filtro. Ele degrada o óleo lubrificante, então isso é ruim, né? Então a gente com óleo adequado que ele vai aplicar específico para o carro, ele vai sujar menos o filtro, consequentemente vai degradar menos o óleo na limpeza, porque ele vai fazer menos limpezas, né? E as pessoas jamais têm ideia disso, né? Porque, como o Robson falou, o posto não vende um produto ruim. Ele apenas aplica errado no carro, às vezes, por falta de conhecimento do frentista que está trabalhando lá. E tem um fato também que é bem interessante. Nós temos carros hoje na Mercedes que não tem... O Rodrigo está aqui para... Nós não temos varetas de óleo. A gente não consegue medir o óleo. É difícil para a gente ver o nível do óleo. Imagina um frentista... E o carro que não tem vareta, como é que faz para ver o nível? A gente vê pelo painel, né? Pela atualização do painel e vai medindo, vai olhando a marcação do óleo no painel. Não é simples de olhar, não é uma coisa comum de olhar. A gente já teve casos aqui que nós colocamos no local correto e o cliente liga depois dizendo que o óleo dele está baixo. Na verdade ele não está, ele está no local correto, porém a variação que dá no painel, ele varia com a temperatura. Então ele pode às vezes estar marcando muito lá em cima ou pode às vezes estar marcando muito lá embaixo. Ele tem a hora e a temperatura correta de examinar esse óleo. Então num posto jamais, sem preparação, vai conseguir fazer isso em um período tão rápido de troca de óleo. A gente hoje a gente não indica de forma alguma Mercedes, Jaguar Land Rover, essa substituição no posto. E muito menos completar o óleo no posto. Porque você não sabe o óleo que está sendo utilizado. Em vez de você estar ajudando o motor, completando o óleo, você está diminuindo a vida útil desse motor. E às vezes você pagou caro num óleo específico para aquele carro, né? E aí chega no posto, a pessoa mistura com outro óleo e estraga toda a especificidade daquele óleo caro que foi feito para aquele motor. Exatamente. Então esse que é o grande problema, é o prejuízo financeiro para o cliente e o prejuízo material para o carro, né? Porque vai estragar todo aquele óleo útil, né, do tá motor, lá. né? Dos componentes internos. Entendi. A gente, na verdade, a gente costuma olhar os níveis de óleo nas revisões programadas, né? E, enfim, queria que vocês explicassem o que são essas revisões programadas, como é que elas funcionam, qual é que é a periodicidade que elas precisam ser feitas. Isso tanto no caso da Land Rover quanto na Mercedes. Assim, as revisões são determinadas pela fábrica. Os engenheiros fabricam, planejam, eles sabem a vida útil de cada componente e a substituição de seus aditivos, seus derivados internos do motor. Então a gente precisa seguir o que é planejado pela fábrica. Tem carros que são 10 mil quilômetros ou 12 meses, tem carros que são 5 mil e 6 meses. A gente precisa seguir o fabricante. O nosso Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover, né? São 10 mil, né? 10 mil, 12 meses. Às vezes tem uma variação de marcas, né? Por exemplo, Jaguar Land Rover 13 mil, né? Aí na Jeep, por exemplo, 12 mil, mas nenhuma passa disso. A gente não vê isso em carros flex, nem em gasolina, passando de 12, 13, quase impossível acontecer isso. E isso é planejado não só dentro da garantia, isso é para a vida inteira do carro, para a vida inteira do motor. A cada 10 mil uma troca de óleo, a cada 10 mil uma troca de um outro item, o passo a passo da montadora, ela deixa bem claro aquilo ali, através da engenharia da fábrica do carro, né? E se o cliente não seguir, né, a risca esse protocolo, ele vai perder a garantia do veículo. Então, sobre garantia é um pouco mais complexo a gente falar. Ele perde, de acordo com o manual diz que ele perde a garantia se ele não fizer as manutenções. Tá?
não quer dizer que ele vai perder a garantia de Total, uma elétrica do né? carro, de um componente, rádio. de um rádio. Se der um defeito no motor, ele não fez a manutenção correta da troca de óleo e não usou a especificação correta do óleo, certamente ele perdeu a garantia daquele motor. Não quer dizer que ele perdeu a garantia dos outros itens. Perfeito. Tá? E assim vai para os outros itens. Se ele não levou o carro na concessionária para fazer um recall, uma troca de um componente, se ele não fez a troca de um óleo de um câmbio que manda trocar, ele vai perdendo a garantia daquele componente. Mas a revisão declarada, por isso que tem a revisão declarada, ele especifica os itens que é para ser substituídos. O Robson falou um negócio interessante, né, quando ele começou a falar sobre esse assunto, que é a programação toda feita em cima da engenharia da fábrica, né, das montadoras. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa projeta um carro, né, tem todo pro que o carro se propõe e o custo, né, de toda a produção do carro, as peças aplicadas, né? A gente hoje fazer um carro com menos manutenção, com uma manutenção menor, né, tem muita tecnologia para isso, né, para a gente fazer, para a montadora fazer. O problema é que quanto vai custar esse automóvel, né? Às vezes os clientes não entendem isso, né? Por exemplo, um Boeing 737 custa 100 milhões de dólares, né? E é um negócio que tem muito mais tecnologia que um automóvel e dura muito mais que um automóvel, né? E tem condição de fazer um trabalho muito maior com o automóvel também. Então, como o Robson falou, a engenharia planejou e produziu ali, né? E em termos para o custo ficar adequado para as pessoas poderem comprar um automóvel, né? Fazer um automóvel muito melhor hoje que custe R$1 milhão é fácil, né? Tem tecnologia para isso, os engenheiros têm conhecimento para isso. O problema é que quem vai comprar um automóvel de R$1 milhão, né? Então, assim, toda a manutenção é baseada nisso. Né? Eles fazem um custo adequado para ficar um produto com um bom custo-benefício e ele necessita de mais manutenção do que um produto super caro, igual um avião, por exemplo, né? Que também tem a manutenção dele. Então, assim, é importante seguir porque aquilo é planejado e é muito importante para a gente ter o uso do carro sem causar problemas, sem causar enguiços para a gente e tudo que é negligenciado, né, você pode ter certeza que vai gerar lá na frente um impacto financeiro para o proprietário, o usuário do veículo. Então, para nós concessionários, para quem olha a gente de fora, acho que nosso intuito é ganhar dinheiro, né? A gente gosta de ganhar dinheiro, a gente está aqui para ganhar dinheiro, por isso que a gente trabalha. Mas é muito prazeroso para a gente ver um carro com a manutenção em dia, que os carros dão quase que problema nenhum. Os carros que seguem rigorosamente o manual, dificilmente o carro vem dar algum problema grave. Um problema de câmbio, um problema de motor, um problema de... Porque ele segue o padrão que a engenharia trabalhou no carro. Então, a gente sente prazer quando pega um carro que faz as manutenções. Um carro com 80 mil, você olha o manual dele, fez todas as revisões. É um carro que te dá segurança de trabalhar, um carro que te dá segurança de ter. É o que todo mundo quer. Então, é muito prazeroso a gente ver o passo a passo dos carros fazendo as manutenções em dia. E o termo, né, que é o tema aqui do podcast, manutenção preventiva, ele é justamente isso, né? As revisões elas têm que ser feitas para poder prevenir um problema futuro. Sim. Mas assim, falando das revisões, né, primeira, segunda, terceira, quarta revisão, né, fazendo um paralelo entre, por exemplo, uma terceira revisão e uma primeira. Quais itens que troca numa terceira e que, por exemplo, não vai trocar numa primeira? Então, a primeira revisão, ela é basicamente uma conferência. E você troca o óleo e filtro do motor. Porque o carro é muito novo. Não tem muito o que fazer no carro. Você faz uma manutenção no carro, dá uma conferida em todos os itens e troca o óleo e filtro. A segunda manutenção do veículo, ela já abre mais coisas. Já abre um filtro de combustível, um filtro do ar do motor, por exemplo, que ele já vai estar muito contaminado, que o carro já vai estar com 2 anos de uso ou 20 mil quilômetros. E um filtro do ar-condicionado, que também, por poluição que a gente tem, a gente indica a troca. Esses são os itens da revisão A, da revisão B. A revisão C, que já é a terceira revisão, ela já começa de novo com a troca de óleo e filtro e conferência dos outros itens. Isso a gente está falando da manutenção básica, tá? Um carro a gasolina, que não tem muito componente. O carro, quando a gente começa a trabalhar com carro a diesel, ele já muda um pouco. Já entra mais itens, né? Já entra a terceira revisão já entra um filtro de combustível,
já entra uma conferência melhor nos bico-injetores, em O-rings de bico-injetores, tá? Um aditivo do radiador, já pede mais itens. Mas, basicamente, a primeira revisão e a segunda são revisões assim, de conferência. Porque o carro é um produto muito novo, não exige muita peça de substituição. Além das peças de consumo, né? As peças de desgaste natural, que são conferidas. Aí vai de acordo com o cliente. Se o cliente pega muita serra, se não pega, se é um cliente que só pega a estrada normal, não vai ter muito item de desgaste. E assim, voltando a falar também o que o Robson falou, esse negócio é legal pro proprietário do carro também, né? Essa variação no plano de manutenção. Porque às vezes não é necessário trocar um filtro de combustível, como o Robson falou, com 10 mil quilômetros, né? E o filtro de combustível é aplicado com 20, o filtro de ar também, né? O óleo lubrificante, basicamente o filtro, que tem que ser trocado junto, é aplicado em qualquer revisão, né? O óleo sofre degradação diária quando uso e degradação por tempo também, né? Mas se eu tenho meu carro parado, ele está numa garagem fechada, não entra muita poeira, o filtro de ar ele não é degradado por tempo, né? Apenas por quilometragem. Então, assim, é muito importante para o cliente essa variação dos itens na manutenção programada, porque às vezes você vai trocar um filtro de ar de um carro com 10 mil quilômetros e não tem necessidade. O cliente está pagando aquilo à toa, né? Então, é legal para o cliente ter essa diferença na manutenção. E tem uns componentes, né, que são trocados mais tardiamente, né, em revisões de 80 mil quilômetros. Por exemplo, as correias, geralmente Poli-V, elas são trocadas com 80 mil quilômetros, né? Então, assim, é importante fazer a manutenção com 80 mil, com 90 mil, que muita gente conjuga a manutenção programada do veículo, que são as revisões, né, com a garantia. E a garantia não tem nada a ver exatamente com isso, né? Para você ter um bom funcionamento do seu carro. Você não pode parar de fazer as manutenções programadas, que são as revisões, quando o carro terminou a garantia, né? Porque aquilo vai te dar problema, né? Então, olha como é legal você fazer as manutenções programadas e trocar aqueles itens que são preconizados mais tardiamente, né? Em revisões mais avançadas. E são esses itens que quebram mesmo, que são das manutenções de 80, de 90, E gera um maior prejuízo. Que a gente não faz, porque o carro não retorna, a gente não Isso. troca. São os itens que quebram na mão do cliente. Na primeira edição do nosso podcast, a gente estava com o Diogo. E os carros que têm realmente as manutenções, as revisões carimbadas, eles são mais valorizados na hora de revender. Sim. Então, se você chega com um carro, enfim, 5 anos de uso sem nenhuma revisão feita, a loja não vai pagar bem no teu seminovo. Então, a gente, além, né, da questão de segurança, também está relacionado com a revenda, né, do veículo. E me diz uma coisa, a gente estava até conversando antes sobre isso, da relação entre a revisão do carro e a emissão de poluentes do veículo. Por que uma coisa impacta na outra? Então, Rodrigo, hoje existe uma coisa no motor, né? O motor ele queima, né? O motor é explosão normal, tanto o ciclo Otto quanto o ciclo diesel, ela é uma mistura de combustível com ar, né? Que faz ter uma explosão e o motor funcionar. Se eu não troco o meu filtro de ar, quando ele tem que ser trocado nas manutenções programadas, né? A mistura ideal para ocorrer uma queima forte e não gerar poluentes é chamada mistura estequiométrica, né, de combustível e ar. Se eu deixo de trocar o meu filtro de ar, né, ele vai entrar menos ar para o motor e a mistura vai deixar de ser estequiométrica. Quando essa mistura deixa de ser estequiométrica, ocorrem geralmente 2 problemas, né? Falta de potência no carro e excesso de emissões de poluentes, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer as manutenções programadas, que está ligado diretamente a emissões de poluentes, né, e maior gasto com combustível também, por conta disso. O principal elemento é o filtro de ar. Outra coisa tem o óleo também, né? Se eu tenho um óleo contaminado, o meu motor vai girar mais pesado, né? Ele vai contaminar mais os filtros que tem na descarga hoje dos veículos a diesel, que 99% deles hoje no mundo tem, né? Então impacta diretamente nisso, né? Nas questões de combustível, uma limpeza correta, né?
se você negligenciar o filtro de combustível que o Robson acabou de falar, ele vai gerar sujeira nos injetores, né? E vai gerar também uma falta de combustível na queima ou injeção errada, angulação da injeção. Vai ter uma queima errada. Queima errada, mais poluentes jogados na atmosfera. Isso. Entendi. Explicação muito técnica aqui. O problema de hoje, assim, que você até falou, você até perguntou o Robson no início aqui, quando ele estava se apresentando, de marca premium. Eu trabalhei com o Robson já há 20 anos atrás em marca premium, né? Nós trabalhamos há vários anos com o Land Rover, isso há 20 anos atrás. Né? E depois a gente foi para outras marcas, menos premium, né? E a gente hoje, o que a gente, com a nossa experiência, a gente vê isso? Hoje, o produto para cumprir emissões, para ser homologado, eles são iguais. Seja ele uma marca de acesso, de entrada, ou seja uma marca premium, ele tem que ter os mesmos componentes de filtros, de emissões, porque eles são regidos pela mesma lei. Né? Então, assim, não tem hoje diferença. Hoje a pessoa que compra um carro subcompacto de entrada, ele tem os mesmos componentes de emissões de um Mercedes-Benz, de uma marca de luxo, né? Porque é questão ambiental, não tem como fugir mais hoje em dia. Não tem, você não é um plus. A Mercedes-Benz não vai botar isso para o cliente hoje como um plus, que ele é um cliente verde, ele é um cliente ecológico, né? Hoje tem uma norma, né, ambiental que determina aquilo e todos têm que ser, não tem mais jeito. E a importância da manutenção, a gente vai sempre girar na manutenção periódica em dia. A utilização de peças genuínas também, peças da fábrica. Você coloca uma vela de ignição de marca ruim, a queima vai ficar ruim. Você coloca um filtro de marca desconhecida, ele não vai ter a mesma função que um original. A gente já teve diversos problemas com isso. Quando a gente passa lá o computador no carro, o computador reconhece que tem alguma peça sem ser genuína no veículo? Não, ele reconhece o trabalho irregular do motor. Só que ele te dá alguns caminhos. E dentro desses caminhos você tem que ir investigando. Mas ele não te fala que esse componente é original ou não é, ou tá ruim. Ele te dá caminhos. E por experiência que a gente tem de diagnóstico, pela falha, a gente já começa a eliminar alguns outros componentes, né? E vamos trabalhando. O que o Robson falou de peça genuína, né? As pessoas não têm noção, né? Ninguém vai saber disso, né? Mas olha como é que é complexo o negócio e importante. As peças como para-choque, bancos, painel, né, de acabamento de portas, eles não são produzidos na montadora, né? A montadora só produz chaparia, né? Chaparia, motores e alguns câmbios e tudo, né? Você sabe, Rodrigo, que as peças que vêm dos fornecedores para aplicar na linha de montagem, ela tem um controle dimensional lá dentro da fábrica muito maior do que para reposição, né? Porque as pessoas às vezes falam, uma peça genuína, uma peça original e uma peça do paralelo. A peça genuína, ela tem um controle dimensional assim, muito mais apurado do que uma peça original, que vai para um mercado revendedor autônomo, né, do que vai para uma montadora. Então, assim, olha a diferença que tem de uma peça genuína, que o Robson falou agora há pouco, né, para uma peça original. Existe diferença. E as pessoas às vezes não acham que é besteira, que não é importante. E é importante sim, né? As peças de acabamento já são importantes, que dirá uma peça que interna do motor, né? Imagina uma peça interna no motor que você comprou com a dimensão errada. Ela vai durar 10 vezes menos do que uma peça genuína que tem o dimensional dela correto, entendeu? E acontece isso até nas peças originais, que dirá na paralelo. Não, perfeito. Voltando no assunto revisão, às vezes a gente pega um carro com 80 mil quilômetros e imagino que a revisão de 80 mil tem uma lista gigantesca, mas de alguns itens, né, a se fazer no carro de acordo com o manual da montadora. Se o cliente escolhe por fazer apenas 2 ou 3 itens daquela lista completa, esse carro continua na garantia? Muito boa pergunta. Assim, perante a fábrica, seguindo o manual, né, de manutenção do veículo, ele determina que troque tais itens. A gente precisa seguir o manual. Mas o carro não está mais na garantia. E o carro é do cliente, ele faz o que ele quiser. Ele levou o carro para fazer uma revisão. A revisão que é uma revisão, a gente vai relacionar o que está ruim no carro.
Ah, mas isso aqui eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. É propriedade do cliente. Ele troca o que ele tá a fim de fazer. Mas o importante para nós é relacionar e mostrar para ele o que está ruim. Tá? Ah, mas eu troquei o óleo e filtro, para mim validou a revisão. Validou, ele fez a revisão. Ele não fez a manutenção completa do carro. Ah, mas quebrou o meu motor. Tá, você trocou o óleo? Não, não troquei o óleo. Eu não tenho nem condições de tentar pedir uma cortesia, pleitear uma garantia, pleitear um recall que saiu, mas você não fez, não cumpriu com o teu compromisso, que era fazer a manutenção que é preconizada pela fábrica. Tá? Mas o carro perde a garantia ou não perde, é uma conversa, um assunto muito complexo. Porque... Vai depender do problema que o carro vai dar. Exatamente. E a análise da montadora, né? É aquele negócio. Toda montadora hoje, qualquer que seja, ele tem um sistema de estatística dela de reparo em garantia, né? Uhum. Se a Mercedes-Benz paga um reparo lá na concessionária do Robson em garantia, ela está anotado lá no sistema de garantia dela que trocou aquela peça, com aquela quilometragem e tudo. E eles fazem uma estatística disso, né? Vamos supor que o cliente tem um carro a diesel e ele não troque o filtro de combustível dos carros a diesel, porque ele tem um custo um pouquinho mais elevado. Uhum. Né? Ele não troca, faça a opção lá. E dê problema numa bomba de injetora de alta pressão desse carro. Aí o Robson vai chegar lá e vai pleitear uma garantia normal lá, né? E a Mercedes-Benz vai falar assim, olha, mas a gente não tem histórico de quebrar essa bomba na garantia, a gente nunca pagou isso. Né? Vamos apurar o que está acontecendo. E eles pegam um representante da montadora e vai na concessionária para entender o que aconteceu, por que aquela bomba quebrou. Ou até mesmo te fala, esse carro há 10 mil quilômetros atrás tinha uma manutenção de um filtro para trocar. Sim. Me manda o histórico dessa Manda revisão. a nota fiscal. Hoje eles pedem a nota fiscal que você emitiu para os clientes. O pessoal da montadora pede isso. E aí corre risco de dar um problema sério, Rodrigo, de não ser coberto por garantia aquele item, né? Porque o cliente fez a opção de economizar um filtro de combustível, né? No momento lá deu um problema lá de estatística de garantia, que não tinha histórico de quebra de bomba, foi um representante da montadora lá e optou em não dar garantia naquela bomba, porque negligenciou a manutenção programada daquele filtro em algumas revisões, entendeu? Exatamente, mas aí esse carro não trocou um filtro, me deu um problema no rádio, né? E ele não fez a manutenção. Ele não tem garantia? Não sei. Eu vou fazer, a gente chama de tips case na fábrica, na Mercedes. A gente vai fazer um relatório, vamos enviar para o nosso consultor comercial e a fábrica vai analisar se o carro tem garantia ou não, daquele produto, daquele item específico, tá? A gente faz uma solicitação de autorização prévia, que chama. Aí a fábrica decide se vai dar. Aí entra esse histórico que o Rodrigo está falando. Entra esse estudo. Ah, esse rádio realmente tem quebrado, com essa quilometragem, tem. Paga porque isso é um problema nosso. Ou isso aí nunca quebrou. Vamos analisar isso melhor? Faz um vídeo, faz não sei o quê, manda esse rádio pra gente. Aí tem todo um passo a passo do carro. Hoje falar em garantia, se tem ou se não tem, é muito complexo. Eu não consigo te precisar o que tem. E essa estatística é com os carros do mundo inteiro, né? Mundo inteiro, exatamente. Só que, assim, em alguns mercados eles apresentam algum tipo de defeito que não dá em outros. Perfeito. Né? Dependendo onde o carro anda, temperatura, gelo, exatamente, neve, né? Exatamente. Às vezes a gente vai num país que neva muito e a gente vê a carroceria dos carros toda podre, né? Coisa que a gente não vê mais aqui no Brasil. Isso acabou há muito tempo, a gente não vê mais isso aqui, né? E aí a gente se pergunta, por que essas carrocerias estão podres? É porque eles jogam sal na neve, né? E o sal apodrece a carroceria. Então, assim, a gente não tem problema aqui, mas em países de neve pode ter problema de alguma peça que apodreceu, né? Então, cada mercado, eles levam em consideração a especificidade deles também, né? Sobre os problemas. Perfeito. Calibragem de pneus. A gente sabe que, enfim, muitos clientes acabam esquecendo, né, ou fazendo com a frequência bem menor do que a recomendada. Quais que são os malefícios disso? Isso chega a ser um pouco engraçado. A quantidade de problema que a gente tem pneu. Pneu que chega escamado, pneu que chega danificado, pneu que chega no arame, cliente querendo garantia do pneu. E a gente sabe que essa temperatura que a gente tem
do Rio de Janeiro, a gente sabe que a estrada que nós temos, o quanto danifica pneu, né? E o quanto tem um estudo sobre borracha, sobre pneu. A Michelin, a Pirelli, que a gente acompanha o dia a dia dessas indústrias, né? O grau de tecnologia, engenharia, né? Em cima de um pneu de alta qualidade dessa. Mas a gente tenta atender. Mas 100% dos pneus estão com calibragem errada, estão com calibragem baixa, montado incorreto, às vezes eles param em alguma borracharia, alguma coisa, e montam o pneu de forma incorreta. Eu não tive nenhum caso que o problema foi do pneu. Hoje. Antigamente a gente tinha muito isso, né? O pneu estourava mesmo. Sim. Entendeu? Mas a tecnologia hoje está tão grande que a gente não tem mais caso de pneu danificado. Raramente. Eu não lembro de ter pego nos últimos tempos aqui um problema de pneu. 100% é problema de calibragem. Nós, consumidores, dificilmente a gente para no posto para calibrar um pneu do carro nosso. A gente está sempre com pressa. A gente para, enche o tanque de combustível e vai embora. Esses dias eu fui calibrar o pneu do meu carro, estava com 17. Um pneu que roda com 34, 35, estava com 17. Meu, que trabalha com carro, Imagina quando o Robson estava andando a 100 por hora, a temperatura... Quanto aumentou a temperatura desse pneu à toa, só porque estava com a calibragem errada, né? Exatamente. Mas a tecnologia hoje está tão grande, que dificilmente a gente vai ter um problema do pneu de borracha. O problema é o consumidor mesmo. E no caso da Mercedes, enfim, ela tem parceria com diversas marcas de pneu. Uhum. O pneu é feito para um determinado carro. Ou seja, quando o carro está sendo projetado, os engenheiros, por exemplo, uma Pirelli, junto com os engenheiros da Mercedes, eles projetam o carro e uma equipe de engenheiros da Pirelli, junto com a da Mercedes, estudam o carro e montam o pneu para o carro. Sim. Então você não pode parar numa borracharia qualquer e comprar um pneu qualquer, porque o pneu ele foi desenhado para determinado veículo. Sim, nós temos hoje até dificuldades em alguns modelos de pneus, porque foi fabricado para a linha de montagem, ainda não chegou aqui para nós que somos os representantes da marca. Então, alguns modelos a gente está tendo dificuldade de conseguir esses pneus. Hoje a gente vê em algumas marcas que o pneu tem marcas. Às vezes é uma estrela, né? E às vezes é uma letra para aquela determinada marca, né? O dimensional dos sulcos muda pouquíssimo, né? Mas ele é diferente dos outros. Então, às vezes, o símbolo de uma estrela representa que é para a marca Mercedes-Benz ou marca BMW, né? E a gente conhece por conta desses símbolos que tem no pneu. E assim, você falou de calibragem de pneu, né? Um negócio barato, simples de fazer, que tem em qualquer posto e que gera uma insegurança para a gente e um prejuízo grande, né? Se eu tenho um pneu mal calibrado, vazio, igual o Robson acabou de falar, ele aumenta demais a temperatura dele quando eu ando a 100 por hora, 90 por hora, né? E isso acaba destruindo a borracha do pneu. Então ele vai durar muito menos. Se eu encho ele demais, ele vai desgastar na parte central somente. Ele não vai desgastar nas bordas, né? Danifica o pneu também, porque ele não tem contato uniforme, toda a plataforma dele com o asfalto. Se eu deixo ele vazio, além de ele esquentar muito e causar desgaste na borracha, ele vai comer somente os ombros, só as partes externas, né? Que elas vão ter mais contato no asfalto. Isso tudo desgasta o pneu e vai gerar prejuízo, né? Para mim, para o consumidor em geral. Outra coisa que a gente fala do pneu vazio é a segurança, né? Tem perda de estabilidade no carro. Isso é tão importante que o mercado norte-americano lançou o TPMS, né? Que é o controle de pressão dos pneus. Então, hoje os pneus são monitorados por um sensor que tem na válvula interna do pneu. Ele capta a pressão do pneu, manda por onda de rádio, geralmente para o RFH, que é um receptor de chave que tem no carro, alguma coisa assim, e indica a pressão correta do pneu, né? Se o pneu estiver baixo, vai acender uma luz de advertência amarela e vai pedir para calibrar. Só para você ver, Rodrigo, o quanto é importante um pneu com calibragem correta. Tem um sistema super caro desse só para monitorar uma pressão correta de pneu, por conta de segurança. Né? E os nossos carros já têm monitoramento de pressão, né? Praticamente todos eles. Há muito tempo. Todos eles. Isso foi exigência já há anos atrás do mercado norte-americano.
né, o sistema de monitoramento de pressão de pneu. Hoje, só para você ter uma ideia, se você comprar um Fiat Mobi, ele tem já o ITPMS, que ele vai monitorar de outra maneira se o pneu, ele vai te dizer se o pneu está na pressão cheia ou vazio, né? Ou vazio a ponto de acusar no sistema. Então, só para você ver como é que é importante isso hoje, e até para nível de emissões também, né? Porque o Robson andando com 17 libras lá, o carro dele está jogando muito mais emissões no meio ambiente do que se ele tivesse com a calibragem correta, né? Só para você ver, ter uma ideia de como que uma calibragem influencia em vários fatores, né? Perfeito. A gente vai entrar no assunto carro elétrico, só que antes de entrar nesse assunto, eu queria falar de pneus para carro elétrico. Eu vi recentemente uma nova tecnologia de pneus que tem como se fosse uma esponja dentro, né, para poder fazer o cancelamento de ruído do pneu com o solo, né, com o asfalto. Porque carros elétricos não tem barulho, então essa nova tecnologia de pneus ela está acompanhando isso, né, para o carro ele literalmente ficar sem ruído nenhum. Então além do carro não fazer barulho nenhum, o pneu também vai diminuir drasticamente o barulho do atrito dele com o solo. Uma tecnologia nova aí que está saindo. Essa parte dos pneus, da tecnologia do ruído, já tem algum tempo, né? Ela está sendo aprimorada agora, mas o que tem nos pneus também, que o Robson começou falando isso, né? Que os pneus hoje são muito mais específicos para o modelo do carro do que a gente imagina, né? Então hoje essa parte de atenuação de ruído no pneu já tem algum tempo, né? E uma coisa que você já ouviu falar em pneu verde, a Pirelli usa verde, a Michelin usa outro nomenclatura lá que eu esqueci, Eco, é um negócio desse assim, né? Você sabia hoje que os pneus são desenhados e o composto da borracha é feito para ter menos atrito no chão, a ponto de não causar insegurança, para o pneu rolar melhor no chão, fazer menos ruído também e o carro ficar mais econômico? Você acredita nisso? E as montadoras apresentam isso hoje, né? Quando a gente estava sendo regido pelo Inovarauto, as montadoras apresentavam isso para o governo brasileiro como um pacote de redução de emissões, os pneus verdes, né? Só para você ver a que ponto a gente chegou também em atenuação de ruído, consumo de combustível num pneu, né? Muito legal. Sim. Carros elétricos. A gente sabe que carro elétrico aí não é mais o futuro, né? Já é o presente. Algumas montadoras aí, Jaguar já falou que até 2025 toda a linha vai ser elétrica, Mercedes até 2030. Para esse ano a gente vai ter na Mercedes 4 lançamentos aí. E falando de manutenção de carro elétrico, a gente sabe que esses carros têm um custo muito menor de manutenção do que o motor a combustão. Queria entender por quê, e se puder trazer em exemplos também, por exemplo, carros que são, enfim, comparáveis, né? Uma GLC e um EQC no caso da Mercedes. Só para... Você falou que o elétrico já é uma novidade, né? Há 5 anos atrás, a gente foi numa convenção da Mercedes e chegou um momento da convenção que pararam para falar sobre carro elétrico. O que aconteceu com a convenção? Ninguém quis assistir, né? Com as pessoas conversando, não deram atenção para aquilo, porque aquilo era uma coisa que era um absurdo ainda, né? Ninguém queria acreditar que o carro elétrico ia acontecer. E o instrutor falando, gente, isso é uma realidade. Isso já é para daqui a 2 anos, isso é daqui a 1 ano, isso é uma realidade. Ninguém quis acreditar que aquilo é uma realidade. Isso há pouco tempo, tá? Isso deve ter uns 5 anos que eu fui nessa convenção. E o carro elétrico chegou. Chegou já há um tempo, chegou já há uns 2 anos, né? E chegou e está chegando cada vez mais forte. Vai demorar um pouco aqui no Brasil ele ganhar essa força toda, mas ele está chegando, é uma realidade, tá? E para falar um pouco de manutenção, assim, é tudo muito novo pra gente. A gente também está aprendendo do carro elétrico. É uma novidade. Então, hoje, basicamente, nós não temos itens de troca numa manutenção de um carro elétrico. É mais verificação mesmo. Tá? Verificação, um reaperto, uma conferência num conector, uma conferência da bateria do carro, se ela está trabalhando de forma correta. Mas itens de troca, hoje nós não temos. Hoje a gente só faz mesmo os itens de troca, os itens de preventivo, de desgaste natural, de pastilha, uma paleta de limpador. Mas é basicamente isso. Para falar assim, para a gente fazer uma comparação, né, dos carros elétricos lá na manutenção, que o Robson começou a falar agora das revisões. Itens que sempre trocavam nas revisões, né?
o óleo do lubrificante do motor, o filtro de ar, filtro de combustível e filtro de óleo, né? E não tem isso, o carro elétrico não utiliza, né? Por exemplo, até correia, que é um item de revisão, que sempre tem num plano de manutenção, que eu falei que era 80 mil quilômetros, o carro elétrico também não tem correia. Então, nós estamos falando rapidamente aqui de 5 itens que eram trocados, 4 deles eram trocados em toda a revisão, por exemplo, quase, que o carro elétrico não possui, né? Não tem isso. Então, aquelas manutenções programadas, mesmo com troca de peças, né, tem uma diferença gigantesca do carro a combustão para o elétrico, né? Agora, como o Robson falou, os carros vão ter que ser verificados periodicamente, né? Porque ele ainda tem as pastilhas de freio, o sistema de freio, a palheta do limpador, né? Que são itens importantes de verificação. O sistema de suspensão é o mesmo, o carro possui lâmpadas. Até mesmo os equipamentos elétricos, né? Que chegaram, que são novos. Sim. Que precisam ser verificados. Sim, ajustados, conferidos. Sim, sim. Porque são baterias, né? E precisa ser conferidas. Hoje, só para a gente ter uma ideia do que acontece aqui, né? As nossas estradas não são boas, né? A gente tem muito buraco, muita ondulação, enfim, muito quebra-mola mal sinalizado. 99% das baterias dos carros elétricos elas são no assoalho, né? A própria Land Rover já fala que o carro tem que ser inspecionado e se tiver um amassado maior do que 3 centímetros no assoalho, grande chance de ter pego a bateria e causar uma quebra, um buraco na bateria, né? Então, tem que ser verificado urgentemente, né? Para não causar vazamento de eletrólito, de explosão, incêndio, né? Então, assim, o carro tem manutenção, ela só é bem diferente daquela que a gente está acostumado a fazer, né? E para muitos clientes, né, hoje em dia a gente tem um custo alto desses produtos devido ao custo da própria bateria, mas para muitos clientes, né, que mesmo optando por comprar o carro tendo esse custo inicial mais alto, para cliente que roda muito, pode ser que fique muito mais barato, levando em consideração que o custo de manutenção é muito menor e o cliente vai gastar muito menos com combustível, né, vai gastar apenas uma recarga que é muito mais barata do que encher um tanque. Sim, e a gente tem cidades também, né, que a estrutura para recarga está muito melhor do que aqui no Rio de Janeiro, um exemplo São Paulo, né? Uhum. São Paulo, eles têm uma estrutura de recarga muito melhor do que a nossa aqui no Rio. E a gente aqui já tá vendo isso, né? Abriu um shopping em Jacarepaguá agora, que é o Parque Shopping Jacarepaguá, e tá com uma estrutura muito boa lá de tomadas, né? Então você vai lá no cinema e tem uma condição de carregar o seu carro lá. A médio prazo a diferença é absurda de economia, né? A longo, a médio prazo. E poluição também, né? Isso nem se fala, né? Isso é uma diferença drástica mesmo, né? A emissão de poluente, né? de um carro. Que é muito grande. Principalmente no Brasil, que tem uma estrutura boa de hidrelétrica, né? A gente tem uma grande produção de energia aqui que a gente não polui, não tem queima de nada, enfim, né? E é legal isso aqui no Brasil, né? Então o carro acaba emitindo muito menos poluente do que alguns outros países aí que usam carvão para gerar energia, né? No caso. Acho que a gente vou tocar num assunto agora que talvez era um dos mais aguardados por mim, que é a questão do nosso DNA da água por carros clássicos. Acho que talvez seja uma herança do nosso fundador. E recentemente a gente recebeu aí na loja um Classe G, ano 1982, em que a gente pegou e restaurou o carro inteiro, tudo. E o Robson ficou à frente desse processo. Queria saber, assim, como é que foi tudo, assim, etapa por etapa, do carro chegou lá na loja num estado que não estava bom até ele estar impecável como ele está hoje. Assim, foi um processo, né? O Isaac é um idealizador do projeto, apaixonado por carro. Ele trouxe esse carro em condições, assim, bem precárias. Sendo educado, né? Bem precárias. E querendo o carro todo genuíno, todo original. A gente iniciou um projeto. Primeiro, fazer a pesquisa do carro.
conhecer o carro, conhecer o produto, de uma origem do carro, onde a gente poderia conseguir peças, né? E começamos a trabalhar no carro. O problema de carro antigo, quando você começa a trabalhar, começa a desmontar, ele vai só aumentando o trabalho, né? Ele nunca tem nada para te ajudar. E foi a nossa dificuldade, localizar a peça fora do Brasil, exportar essas peças para a gente. Pra você ter uma ideia, o Isaac ia para concessionária assim num sábado, num domingo, botava a cadeira em frente ao carro lá no domingo e ficava 1 hora olhando o carro. Cada vez aparecia mais trabalho para você, né? Cada por conta vez disso, né? aparecendo mais trabalho. E ligando no domingo. Robson, vamos fazer isso, o que você acha? E envolvendo a concessionária inteira no produto, no trabalho. Foi bem bacana fazer esse carro. Tá? Foi bem gostoso ver o resultado pronto do carro. E a parte de pintura, de carroceria? Então, esse carro a gente restaurou, né? A gente botou a pintura dele abaixo na chapa. A gente desmontou o carro por inteiro. A gente fez um trabalho na carroceria dele por tudo. A gente trabalhou na parte de freio, de chassi, de sistema de hidráulico. Esse carro está restaurado. Esse carro não tem um item no carro que a gente não restaurou, não colocou item original do carro e zero. Tá? Esse carro foi muito prazeroso fazer. E eu vi o resultado, né? Eu não acompanhei, que quem acompanhou tudo foi o Robson, mas eu fiquei muito impressionado com o resultado, conforme ele mesmo falou, né? O carro teve que ser todo desmontado, né? E assim, ficou um serviço maravilhoso, de primeira qualidade, e foi feito dentro lá da concessionária, né? Dentro da Água. O Robson que acompanhou tudo, ele que acompanhou junto com os pintores, ele que acompanhou a desmontagem, e ficou um serviço perfeito, né? Feito todo dentro da concessionária. Ele fez tudo dentro da concessionária. Hoje nós temos outros projetos, né? Que em breve estarão prontos aí. Pode contar pra gente aí quais são as próximas aventuras? A gente tem um aventuras? Jaguar, a gente tem... Tem Jaguar, tem Opala. Tem o Jaguar, tem o Opala que chegou. O Opala chegou agora. A gente vai ter uma 300 Cell também. Então, mas o principal agora que a gente está produzindo agora é o Jaguar, que vai sair agora. Eu quero ver se você vai prestigiar lá outra loja do grupo lá de Niterói. Quando é que você vai arrumar um Land Rover para você restaurar? Isso que eu quero ver. Porque aí fica com ciúme, né? A gente tinha, lembra de um colega que restaurava Land Rover? Lembro. Era bem bacana acompanhar. Era bem bacana. Eu acho que você podia programar isso aí junto lá com o pessoal lá da Água para você fazer um Land Rover também. Vamos pedir o Isaac para comprar uma Defender dessa noventinha. Sim. Isso é gostoso de fazer. Ô Robson, um amigo meu tá restaurando um Discovery 94, né? Aí, outro dia faltou umas polainas lá, ele tava com uma certa dificuldade, né? Você acredita que eu entrei lá no catálogo eletrônico de peças da Land Rover? Tinha as polainas lá no estoque da montadora aqui no Brasil, de um carro 94, né? E eu classifiquei as peças, consultei o estoque da montadora, vi que tinha, passei o preço para ele, e ele acabou comprando porque o preço estava mais interessante que o importador, né? Mas tá aí, um bom desafio a gente comprar uma Defender 90. Isso. Quem sabe você vai se surpreender e vai comprar peça dentro da nossa própria concessionária, né? Que bom, tomara que tenha. A gente teve um outro caso curioso agora, que foi uma ML 2012 com 12 mil quilômetros. Um carro zero de mecânica, só que a pintura era muito feia. Muito feia. E a gente pegou o carro e... Robson, conta pra gente. Então, esse carro... Esse carro surpreendeu a gente porque o carro tinha quilometragem muito baixa. E você andava com o carro, parecia um carro zero. Sem barulho, sem detalhe o carro. Provavelmente o cliente fazia as manutenções lá com a gente, né? Era é um cliente conhecido nosso. É um bom cliente nosso. E o carro merecia um banho de loja. Quando você saía do carro e olhava pro carro, o carro estava assim, muito ruim. Onde você olhava tinha algo para fazer, algo para trocar. E foi um carro também que a gente fez em curto tempo, né? A gente não tinha muito tempo. Até porque a gente tinha já propostas do carro, então a gente tinha que acelerar. E a gente mudou a característica do carro. Era um carro branco. A gente desmontou e transformou o carro para um carro preto. Eu acredito que você já tenha fotos do carro, que é legal. Vamos mostrar.
Vou mostrar, o carro ficou É sensacional. legal mostrar, mas foi um belo trabalho também. Esse carro a gente fez aí em média em 20, 25 dias. A gente modificou o carro por inteiro. Fez a pintura do carro todo em 25 dias. A gente não mexeu nada em parte de mecânica, elétrica, nada. Não, porque não tinha Não tinha, necessidade. era impecável. O que a gente fez no carro foi uma manutenção básica. A gente trocou um óleo e filtro, deu uma conferida na suspensão. Mas o carro em si, o carro é muito novo, é muito novo. É um carro de vender para um amigo. Mas assim, o Robson fala que não mexeu nada, né? Mas assim, mudar a cor do carro da maneira que ele fez é uma coisa bem complexa, né? Ele não fez uma pintura de um táxi, né? Então, assim, quando ele muda a cor de um carro, dá muito trabalho e tem que ser desmontado o carro, né? Então tem que retirar E assim, ó, algumas partes mecânicas. qualquer empresa que faz esse tipo de trabalho pede no mínimo 3, 4 meses. Porque é um serviço bem complexo, É. né? Bem complexo para ser feito direito, né? Porque ele não pintou um táxi, ele mudou a cor de um SUV Mercedes-Benz, né? Então E a gente deu uma acelerada boa, o carro ficou pronto. É bem legal apresentar esse carro, que esse carro também é um presente nosso aí. Muito maneira essa história. Pessoal, probleminhas que podem se tornar problemões. A gente já citou algum aqui, como foi o caso do pneu. Queria ouvir de vocês peças ou manutenções básicas que os clientes acabam, de alguma maneira, não fazendo, ou por economia, ou por qualquer outro motivo, que acabam se tornando problemas de orçamentos aí gigantescos. Então, Rodrigo, eu vou dar um exemplo assim vou dar um exemplo de um carro que eu tenho, né, que a minha esposa usa, é um carro. Esse filtro, um filtro de combustível, por exemplo, né, esse filtro ele custa R$30, genuíno na concessionária. Um filtro de combustível de um carro flex, né? É muito mais barato que um diesel. Aí você imagina, se você negligenciar a manutenção desse filtro, por exemplo, nesse carro dela, esse filtro é mandatório trocar em todas as revisões programadas, né? Então, toda revisão que é feita de 12 em 12 mil quilômetros tem que trocar o filtro. Se você deixar de trocar esse filtro, se você não fizer a manutenção com 12 mil, ele vai ficando saturado, né? E esse filtro ele fica posterior à bomba de combustível, né? Então, o que acontece quando ele está saturado? A bomba tem que fazer muito mais força para levar o combustível lá para frente do motor do que se ele tivesse normal, com uma saturação normal, né? Então, você vai economizar R$30 às vezes para trocar um filtro, né? A mão de obra dele também é simples de trocar, basta levantar o carro e depois que o carro está no alto demora mais ou menos 1,5 minutos para trocar, uma peça de R$30. E se você não fizer essa manutenção, ele vai queimar a bomba de combustível do seu carro, que custa R$4.000, né? Eu comprei um carro usado em 2018 e quando eu ligava o carro, eu sentia um barulho muito alto, né, lá dentro do tanque, lá atrás. Era um barulho... Ficava assim. O que era isso? Era a bomba já trabalhando forçada, fazendo muito barulho, né, muito ruído. Provavelmente o proprietário anterior não trocou o filtro de combustível, as revisões estavam carimbadas lá no manual do carro, mas ele deve ter escolhido, né, não trocar, porque ele acha que aquilo não é importante, né? Eu achei muito estranho aquele barulho, fui numa concessionária, comprei todo o material da revisão, né? Assim que eu troquei o filtro de combustível, parou de fazer o barulho na bomba. Então, muito provável que se eu demorasse um pouquinho mais, ia queimar a bomba de combustível do meu carro. Não sei se ela custa também R$4.000, mas com certeza ela é muito mais cara que um filtro de combustível, que eu até comprei o filtro ontem, eu paguei R$50 no filtro, que está próximo a fazer a revisão do carro. Então, assim, às vezes, um probleminha, que é a troca de um filtro de combustível, vai virar um problemão que vai queimar a sua bomba de combustível, por conta da negligência dessa manutenção. Eu já tive alguns casos de freio, por exemplo. O cliente, roda um pouco ainda, porque não acendeu, não acusou no meu painel. Fala, a gente está na manutenção, sua próxima manutenção daqui 10 mil. Vai acender, vai danificar. E quando acendeu e quando danificou, o cliente trouxe um orçamento dele que era de R$1.000, R$1.500, ele passou para 7 mil, que teve que trocar disco de freio, teve que trocar sensor, e só aumentou o orçamento dele. Tem casos também de pastilha, de paleta de limpador. Você olha assim, tá só dando aquela arranhadinha que não tá limpando perfeitamente. Quando resolve trocar, não tá só não limpando, ele já sujou, já arranhou o vidro. Sim. Ele já danificou seu para-brisa, ele já arranhou de vez.
E por aí vai. Tem outros casos também de filtro, você falou, de pastilhas, de palheta, de... Isso é o dia a dia. O cliente quer diminuir o orçamento, né? Que é viável, mas o problema de diminuir não é não fazer. Você pode diminuir e fazer depois. Acontece que a manutenção corretiva, ela é muito mais cara que a manutenção preventiva. Sim. Exatamente. E você tocou num assunto, né, que o probleminha vira problemão. Olha a ordem de custo que a gente está falando disso. Quando a gente trata de uma palheta, que o Robson acabou de falar, a gente está falando de 100 vezes mais caro, né? A pessoa deixou de trocar uma palheta, se ela tiver que trocar o para-brisa, porque for todo arranhado. E, Rodrigo, não adianta ficar dando polimento, porque quando você dá o polimento para tirar o arranhão, ele dá um grau no para-brisa, né? E você fica com a divisão distorcida, né? E geralmente ele vai arranhar onde a palheta passa e é a sua visão. É o ângulo de visão. Exatamente. Aí você vai falar, não... Além de fragilizar o vidro, né? Aí você vai virar para mim e falar, não, Rodrigo, eu vou mandar polir o meu vidro. Você vai dar um grau no vidro e vai ficar com a visão distorcida, né? Então, assim, a gente está falando de uma palheta, ordem de 100 vezes maior. É o preço de uma manutenção do para-brisa. Outra coisa que pode relatar, ó, um aditivo de radiador, que ele vai corroendo, vai dando ferrugem dentro do teu radiador, vai comendo internamente do teu motor, vai virando uma graxa lá dentro. Porque, isso aqui é só botar água em casa, só completar. Não é verdade, aquilo a gente troca, a gente faz toda uma limpeza. Que também tem a periodicidade na manutenção programada. Alguma revisão, dependendo do fabricante, ele manda substituir o fluido do radiador naquela determinada manutenção que você está fazendo. Então, olha, a gente sempre está voltando nesse assunto de como é importante a manutenção programada no veículo, tá vendo? Volta e meia que a gente vai aqui tirando as dúvidas, né, falando sobre os componentes, a gente sempre retorna à importância da manutenção programada de acordo com o fabricante, né? Olha, mas agora a gente voltou novamente. Quando a gente fala de carros blindados e revisão programada, tá? Tirando os itens de desgaste, né? O carro blindado ele precisa ter um acompanhamento um pouco mais de perto do que o carro comum? Quando você faz a blindagem no carro, assim, a blindagem no carro, infelizmente, né, aqui no Brasil, como mais alguns países aí, é um mal necessário, né? Você sabia que eu não sei agora esse dado agora, mas por vários anos, você sabia que o Brasil já foi o país que teve mais carros blindados no mundo, né? Ele ficava lá brigando com Israel, né? Assim, então a frota aqui é grande, né? E a intervenção numa blindagem no automóvel é a intervenção mais séria que você pode fazer, né? Em blindar o veículo. Então, assim, ele tem que ter atenção, né? Ele tem que em toda a revisão, checar itens que a blindagem ocasiona uma sobrecarga, um desgaste maior, né? E tem a importância das revisões da blindagem, né? Que na água a gente procura conjugar, né, com as blindadoras. Naquele mesmo período que ele vem fazer a manutenção programada, a gente já programa uma revisão na blindadora também para manter a garantia da blindagem e serem checados itens lá, como máquina de vidro, funcionamento dos vidros, itens importantes, né? Se você tem um problema, às vezes, no levantamento de um vidro, ele não vai ficar fechado completamente. Quando você bater a porta do seu carro, ele pode rachar o vidro, né? Então, às vezes, você não fez uma manutenção de regulagem daquele vidro, que a máquina do vidro ela tem que ser modificada, né? E ele não vai fechar como deveria e vai quebrar ele numa batida de porta, coisa que você faz 10 vezes no dia ao entrar e sair do carro, né? E, assim, a suspensão do carro, ela é sobrecarregada, então tem que ter uma atenção maior. O sistema de freio também é sobrecarregado, ele vai dar mais manutenção que o normal, né? Então, a gente tem que ter uma atenção especial, sim, quando a gente faz a manutenção dos carros blindados, tá? E, como a gente está no Brasil, a gente vê muito, né? Carro blindado. É claro. Acessórios, tá? A gente sabe que os carros hoje já vêm muito completos, tá? E principalmente as marcas que a gente trabalha, as marcas premium. Mas tem um item aqui que eu separei que na verdade é a película protetora de carroceria ou, enfim, uma outra alternativa seria a vitrificação de pintura. Então, vamos chegar lá.
Os Land Rovers não, né? Land Rover não vem com acessório. Você tem que montar o carro. Então é um produto, uma gama de produto bem interessante para a gente trabalhar. Com os acessórios bem específicos, às vezes, para não personalizar, né, Robson? Às vezes a pessoa necessita daquilo ali. É um estribo, é um quebra-mato, é um rack, é um... Isso. Um engate, um guincho. Um porta... camisa, né, interna do carro. São bastantes itens para a gente trabalhar. Então é um desafio legal, né, que tem a Land Rover. E falando de proteção de pintura, essa vitrificação é um item bem interessante. Porque se realmente você protege a pintura do carro. Sol, chuva ácida, essas pedrinhas de areia, de rua. Ele faz uma proteção bem bacana no carro e o carro fica com uma pintura bem legal. Fica bem espelhado, né? Você já viu um carro que anda muito na estrada, Rodrigo? Você percebe um carro que anda muito na estrada por duas coisas. O capô dele é todo marcado, de pedra, todo furado. E o para-brisa é todo marcado também, né? Então, se você fizer uma vitrificação, né, aquela parte ali que corroeu o verniz, aquelas batidas de pedra, já vai atenuar aquilo em 99%. Né? Por quê? Em vez de ele furar o verniz do carro, a pedra, ela vai furar, vai danificar o material que está vitrificando a lataria do carro. Então, não vai dar problema no seu verniz. Né? E assim, uma pintura de um automóvel feita na montadora é uma coisa muito complexa, né? Delicada. Um dos departamentos mais delicados na montadora lá é a parte da pintura. Não pode ter contaminação. Tem o banho de cataforese na carroceria. Tem várias coisas ali para a pintura durar o que dura hoje, o carro não apodrecer, enfim. E aí... Hoje tem duas alternativas aí no mercado, né, que as pessoas conhecem, né, mas não sabem muito bem a importância. Você tem o TFT, que é a película de TFT que aplica no veículo, que dá uma proteção contra arranhão e tudo que a gente já falou, só que é um material que ainda está com um custo bem alto, né? Para você botar TFT hoje num carro lá nas partes mais sensíveis, você gasta em torno de R$10.000. Né, nas partes sensíveis. Se você for botar TFT num capô inteiro, né, como é que fica? Numa frente, enfim. Né? Acho que para quem não entende, essa película que o Rodrigo está explicando é igual a película do celular. Né? Sim, exatamente. Aí a gente coloca na nossa tela para proteger a tela do celular e bota no carro da mesma forma. Isso aí. Só que assim, a gente tem uma opção mais interessante, mais rápida e muito mais barata, que é a vitrificação de pintura, né, com os produtos adequados. Ela vai dar uma proteção boa na pintura, né, não vai ser igual a do TFT, também o preço é infinitamente mais interessante que do TFT. Né? Então, assim, e é importante fazer isso no momento que você tira o carro lá do showroom da concessionária, né? Porque a pintura está completamente íntegra. Não adianta você fazer a proteção na sua pintura, no seu verniz, depois que o carro tiver já usado. Né? Porque ele vai ter que ser desgastado, aquele verniz, para depois aplicar a proteção, que é a vitrificação, para ele ficar melhor, né? Então, o ideal, né, é proteger a pintura do veículo quando ele é novo, quando ele está tirando ele do showroom. Você vai fazer a aplicação da vitrificação, né? Não vai ter polimento, não vai ter desgaste do verniz, porque ele está completamente íntegro e ele vai durar muito mais íntegro, porque ele vai estar protegido e você vai fazer anualmente a reposição, né, da vitrificação e vai durar muito mais os verniz do seu carro. Perfeito. Adulteração de quilometragem. A gente teve um caso aí muito interessante na semana passada, que a gente recebeu no nosso estoque uma CLA 45 2015 com 4.000 quilômetros. Um carro muito novo e gerou muita dúvida nos nossos clientes a questão da veracidade aí da quilometragem. A gente tem alguma forma de ver pelo computador, né, da nossa oficina se a quilometragem que consta no painel é a quilometragem correta do carro? Temos sim. Hoje os nossos carros eles funcionam, é uma rede de comunicação, né? As unidades, os módulos. Então todas essas unidades ele registra a quilometragem real do carro. Hoje eu não consigo
é pegar alguém e alterar a quilometragem do painel do carro sem que ele altere, que ele consiga alterar todos os módulos, todas as unidades. Pra você ter uma ideia, se eu pegar um módulo e botar com uma quilometragem maior, primeiro que para configurar eu acho que é quase que impossível, a não ser que ele consiga de alguma forma aí que a gente desconhece ainda, uma alteração de unidade de um produto desse, que ele vai registrar sempre a quilometragem real do carro. Sempre a quilometragem real do carro. Esse carro em específico que você está dizendo, a gente ficou bem curioso, porque o carro era um carro de 2015, né? 2015, com 7 anos de uso, com 4.000 quilômetros. A gente fez questão de examinar isso. E o carro realmente estava com 4.000 quilômetros rodados. Então, o que o Robson falou é bem complexo mesmo, né? Porque tem carros que ficam gravadas a quilometragem em 8 módulos, né? 5 módulos. Então a pessoa tem que botar idêntica naqueles 5 módulos, porque se ele botar uma diferente vai dar problema, né? Geralmente a quilometragem fica piscando no painel, alguma coisa assim, né? Quando ele entende que tem uma quilometragem diferente em algum outro módulo. Mas assim, tem uns experts aí que conseguem, né, dar um jeito nisso aí, né? Mas assim, sempre que ele esquecer algum módulo, a gente vai pegar no computador, sem dúvida nenhuma, né? Vai ser reconhecido. Só que assim, a gente está falando hoje mais ou menos de uns carros que a gente trabalha. Hoje tem experiência, né, Robson? Mas tem uns carros bem mais simples que ele só tem gravado no quadro de instrumento a quilometragem, né? Ele não tem vários módulos igual nos carros que a gente trabalha aqui no Grupo Agro, né? Então, a gente tem que ter uma prova documental nesse tipo de carro simples. Não tem jeito, né? A gente tem que acompanhar o manual das revisões, se estão feitas, né? Se está todo registrado, as datas batendo com a quilometragem e fazer, de repente, uma pesquisa no sistema da concessionária, né? Se o carro fez garantia, se o carro tem 3 anos de garantia, ele quebrou esses 3 anos, fez garantia, vai estar registrado lá no sistema da montadora as quilometragens que ele passou naquelas datas. Se ele não quebrou, aí fica mais difícil, né? Hoje, Rodrigo, outro dia um amigo meu foi comprar um carro, né, um Honda Civic. Simplesmente, o cara que estava vendendo para ele arrancou a página do manual do carro, onde tinha o registro da revisão, né? Para ele não ver que o carro tinha voltado a quilometragem. Por quê? Se você tem um manual físico lá que tem o registro, a pessoa às vezes tem uma revisão de 80 mil e está marcando 60 no painel. Então ele tem que arrancar essa página do manual. Então é muito importante a gente ver isso, né? Por exemplo, o carro da minha mulher, ele tem 10 carimbos de revisão no manual dele. É complicado você adulterar a quilometragem daquele carro, né? Ou você vai ter que jogar o manual fora do carro, ou vai ter que arrancar a página, alguma coisa assim. Mesmo jogando o manual fora, a gente tem um histórico na concessionária. Exatamente. Assim, ela fez várias revisões na Agro, né? E tem lá o histórico da passagem na concessionária, então é um negócio mais complicado. Só que o carro dela é simples, né? O carro dela só tem a quilometragem gravada no quadro de instrumento, não tem em outro módulo, né? Então é mais para prova documental mesmo. Mas para os nossos carros aqui Mercedes é bem complicado fazer algum tipo de adulteração. Porque ele fica registrado, né? Algum módulo ali vai estar... O que eu peguei muito, Robson, os craques fazendo em Land Rover? Eles trocavam nos módulos todos e esqueciam o módulo do Terrain Response, né? E o módulo do Terrain Response, eu não sei se você lembra ainda, mas ele soma a quilometragem que você rodou no modo areia, no modo neve, né, no modo lama, e ele vai somando aquilo tudo e fica lá embaixo. E aí as pessoas esqueciam de adulterar no módulo Terrain Response a quilometragem. E a gente via lá no somatório, quando a gente entrava com o aparelho, a gente entrava no módulo Terrain Response e via o somatório e via que estava muito maior do que estava registrado no painel. Perfeito. Queria falar um pouco com vocês sobre treinamento. A gente hoje tem uma equipe grande de mecânicos e esses mecânicos todos, a maioria tem muitos anos de casa e são todos certificados pela montadora. Explicar para os ouvintes como é que funciona esse treinamento da montadora, as certificações que existem, todo esse processo todo, até a gente poder ter uma oficina completamente certificada, que é o caso hoje.
Então, hoje, né, nós temos a equipe treinada, como preconiza a montadora, né, enfim. E a gente tem umas particularidades hoje que é meio complicado, né, Rodrigo? Só para você ter uma ideia, hoje a Jaguar Land Rover, né? Hoje você contrata um técnico da Jaguar Land Rover e ele tem que estar no percurso formativo lá da montadora. Não tem como não estar, né? Ele tem que estar registrado lá na montadora e vai ter o número dele de matrícula lá, vai ter o e-mail para ele acessar o portal dele, os treinamentos dele. E se ele não tiver, ele não pode ser nomeado lá, né? E hoje a Jaguar Land Rover, o que ela faz? Você contrata o técnico e marca na Jaguar Land Rover tipo um assessment para aquele técnico, né? Então ele vai fazer uma prova lá na Jaguar Land Rover e para ver se ele pode começar o percurso formativo dele, né? Porque que a Jaguar Land Rover fala hoje? Olha, eu não estou aqui para ensinar ninguém a apertar parafuso, né? Eu preciso de uma pessoa que seja já um técnico mecânico para a gente ensinar ela a especificidade da marca, né? Ele vai fazer um treinamento lá na marca. Então hoje, quando a gente contrata qualquer técnico lá para nossa estrutura Jaguar Land Rover, ele vai lá, ele não está indo fisicamente na montadora por causa da pandemia, mas esse assessment ele é feito numa sala que tem que estar com uma câmera numa parede, né, com o instrutor direto da Jaguar Land Rover do Brasil, e ele vai fazer essa prova lá de assessment dele, é uma prova oral, né, então não tem mimimi, né, ele vai fazer uma prova oral e ele passando nessa prova oral, ele começa o percurso formativo dele, né. Tem que ser feito, porque senão você fica sem o organograma mínimo de equipe, né? Como é também na Mercedes, enfim. Então, assim, não tem para onde correr, né? Então, você tem que ser certificado. Se não passar no teste, a gente nem contrata. Então, Rodrigo, se não passar no teste, a gente vai ter que dispensar a pessoa, né? O que é legal na Jaguar Land Rover? Ela tem vários assessments desse e ela faz... Como tem vários no ano, você pode, de repente, dispensar esse técnico no período de experiência dele, entendeu? É lógico que isso já é avisado ao técnico no momento da contratação. Perfeito. Ele tem duas oportunidades, né, de fazer a prova, né? Sim, ele tem duas oportunidades. A gente na Água não contrata ninguém sem fazer o devido registro, né? Então, o que acontece? A gente tem que fazer o registro, porque é norma trabalhista, e a pessoa vai fazer esse assessment dentro do período de experiência dele, né? E vai ser resolvido. A gente contratou lá mais um técnico agora para a equipe, lá de Niterói, para Jaguar Land Rover lá, que é o Gabriel. Ele tem 23 anos, mas é uma pessoa super experiente, começou cedo, igual eu e o Robson começamos nesse mundo, né? Eu e o Robson fomos mecânicos no passado, lá atrás, isso é muito importante hoje para quem toca o pós-venda, como eu e ele. E o Gabriel tem 23 anos e já passou no assessment, né? Passou semana passada, a gente ficou bem feliz e já vai começar o processo formativo dele lá na Jaguar Land Rover, né? E também a gente vê os treinamentos de reciclagem e produtos novos, né? Uhum. O Robson agora deve ter participado muito disso lá com o pessoal dele, quando lançou a EQC, né? A EQC lançou há 2 anos atrás, né, Robson? Uhum. Então, provavelmente teve que aqueles técnicos lá do Robson fazer toda a reciclagem, né? A gente está um pouquinho à frente com os técnicos, né? Porque nós temos técnicos aqui de 20 anos, 18 anos, 17 anos... O mais novo, entrou um agora também, mas o mais novo até esse novo técnico começar tem 13 anos de água. Então a gente está um pouquinho à frente desses, mas não é muito diferente a Mercedes não. Você tem que fazer as provas também, você tem que estar gabaritada, estar dentro do quadro de treinamentos da Mercedes. Você é avaliado por uma comissão de técnicos lá na fábrica, é uma certificação que chama, né? Você é avaliado por eles. Tem técnicos nossos que já foi fazer alguns treinamentos na Alemanha, própria Alemanha. Não é muito diferente não. As montadoras estão bem criteriosas com os técnicos. Tá? A gente precisa estar bem cercado de bons técnicos, porque senão a gente não consegue certificações dentro da fábrica. O que acontece hoje, Rodrigo, é o seguinte. Eu comecei
Eu sou mais velho que o Robson. Ele tá mais acabado, mas eu sou mais velho. E eu comecei a mexer em Fusca, né? Quando eu comecei a trabalhar com reparação automotiva. O Robson não deve ter pego essa época, né? Enfim. Mas o Robson é antigo também. E ele sabe que mudou muita coisa hoje. Não muito. Hoje não tem condição de um técnico trabalhar em um Mercedes-Benz, um Jaguar Land Rover, sem ele ser treinado na montadora. Não tem, tá? Não é só treinamento, não. Ele tem que conhecer... Metrologia, elétrica, ele tem que ser bom de sistemas. Isso aí. O técnico hoje ele tem que tentar não trabalhar sujo. Então, hoje ele tem que ser realmente técnico. Então, se você tem um carro desse nível de automóvel, uma marca de luxo ou uma marca premium, né? Você vai levar ele na rua, em qualquer lugar, e a chance da reparação dar errado, que vai ser feita lá, é muito grande, né? Porque hoje tem que ter o treinamento, não tem jeito, não dá para fugir mais disso, né? As pessoas têm que ter a reciclagem, o acompanhamento da montadora, os treinamentos para a reparação ficar direita e o cliente não ter prejuízo. Não adianta. A gente lançou hoje uma campanha de marketing que é o check-up gratuito aí de 21 itens que a gente está oferecendo para os nossos clientes. Queria que vocês explicassem essa iniciativa e por que é importante fazer esse check-up. Então, esse check-up é basicamente uma avaliação geral do veículo, né? A gente tem muitos clientes que se afastam ou que vendem o carro para um terceiro e o carro acaba não vindo mais na concessionária. A gente sabe que as oficinas não credenciadas, elas trabalham muito no problema. Seu carro deu problema no freio, ela vai lá, resolve o problema do freio, até porque ela não conhece o produto. Ela conserta o freio e libera o carro. A gente está fazendo um check-up geral no carro. A gente está olhando todos os itens de suspensão, todos os itens de freio. A gente está olhando se o carro tem alguma campanha, algum recall a executar. Até porque esse cliente ele não tem mais essa informação. Se o carro dele foi feita a campanha, se não foi, se precisa executar. A gente confere sistema de metrologia de alinhamento e balanceamento. A gente faz realmente um check-up e o cliente ele não tem a necessidade de executar. Ele não tem obrigação de pagar a gente por nada. A gente está fazendo um check-up no carro dele. Nem pagar nada adiantado também. E está fazendo um check-up no carro dele e está informando para ele qual é o problema que o carro dele hoje tem real. Dentro desse check-up, ele escolhe o que ele quer fazer, ou se ele quer fazer tudo, ou se ele não quer fazer nada, é uma opção dele. Tá? Eu acho muito interessante esse check-upzinho de férias, né? É um check-up de férias. Isso, perfeito. Às vezes a gente tem alguns preconceitos, né? E a gente acha que é caro, né? E tal. E até fala um conceito de valor, às vezes a pessoa não sabe do valor, né? A pior reparação que você faz no carro, a mais cara para mim, é você trocar uma peça que não precisa ser trocada ou que vai ser aplicada uma peça errada que não vai resolver o problema do carro, né? Você está rasgando dinheiro, literalmente, né? Se você levou o carro em algum lugar e a pessoa aplicou uma peça lá que não serve no carro, você pagou por ela e não serviu nada. Então, você rasgou aquele dinheiro literalmente, né? Então, assim, a gente criando esse check-up, por que é legal para o proprietário do veículo, né? A gente vai fazer o check-up no carro sem custo nenhum, né? Ele não vai bater com aquela ideia que alguns lugares falam, não, para eu olhar seu carro tem que fazer revisão, né? Às vezes o carro não está nem na época de fazer revisão. E tem gente que fala isso, não, você paga uma revisão que eu vou fazer o check-up no carro. Às vezes não precisa, porque às vezes o carro está com 65 mil, ele fez a revisão de 60, né? E não precisa fazer a revisão em si com a troca dos itens preconizados. Então o que é o legal para o cliente? Primeiro, ele vai fazer uma checada no carro dele, vai ser analisado os itens do carro, até como geometria da suspensão. Ele não vai pagar nada por isso e ele vai sair com uma recomendação da troca dos itens, não vai pagar nada por aquilo e a recomendação vai ser feita, às vezes, com base na prioridade, né? Então, por isso que é legal o check-up, né? E não precisa ter aquele preconceito de se eu levar lá vai ser caro, né? Às vezes ele vai levar num lugar que até vão danificar o carro dele, que vai ser feita uma reparação errada, vai ficar mais caro ainda. Então, acho que isso que é o legal do check-up para o cliente, entendeu, Rodrigo? É muito bom você
ter os técnicos especializados da montadora checando o teu carro, te passando um relatório do carro e um orçamento, caso necessário alguma reparação, dentro dos padrões da montadora, né? Eu acho isso muito legal. Perfeito. Uma outra iniciativa que a gente está fazendo também é o Água Valet. Queria que você explicasse um pouco para a gente isso também. Então, a gente lançou a propaganda do Água Valet, né? Mas eu já faço bastante valet lá, né? Porque assim, o Grupo Água ele atende no Rio de Janeiro e em Niterói, na cidade de Niterói, né? E eu trabalho no Grupo Água lá de Niterói, mas eu não deixo os clientes do Rio na mão, né? Então, assim, já há um tempinho eu faço o Água Valet lá, eu pego o carro, né? Através de prancha ou motoristas nossos, né? E, na verdade, a gente divulgou isso agora nas mídias, né? Coisa que lá em Niterói já acontece. E eu acredito que o Robson aqui também, na Barra da Tijuca, já faça... Isso já é uma prática da Água já de anos, né? Sim. A gente pegar carro na casa de cliente, levar Niterói. Por exemplo, o cliente que quer fazer a revisão lá em Niterói, que me liga... Não tem essa de que eu tô na Barra. Não. Pode trazer o carro aqui que eu só preciso de um tempo a mais, preciso de uns 2 dias. Sim. Eu mando o carro vir e a gente manda o carro para Niterói. Agora essa do Valet aí, pra mim também é até novo. A gente tem que divulgar. Eu acho legal divulgar, né? Porque às vezes os clientes não entendem que a gente faz isso, não tem noção, né? Mas isso é uma prática nossa já. E é um serviço super premium que marcas de entrada aí não fazem e que a gente já pratica há muitos anos. Muitos anos. E que a gente realmente pega e devolve o carro na casa do cliente. O único trabalho que o cliente tem é de mandar um WhatsApp pra gente. Mas é bem legal a gente informar que a gente faz, né? A gente falar, Perfeito. mostrar que faz. Sim. Engraçado o que acontece comigo lá, às vezes os clientes entram em contato lá para poder fazer uma comparação de preço, né? Às vezes a pessoa recebe um orçamento aqui da concessionária do Rio e não está desconfiado, não está de acordo, e eu já fiz isso. Eu já mandei pegar carro aqui no Rio para a gente checar o orçamento lá, refazer, fazer o trabalho de novo e dar o ok no orçamento dele, que ele já tinha, ratificando, ou retificar ele, dar um orçamento direito que não foi aquele, né? E tem dado solução, tem dado efeito isso, né? É um trabalho legal. E agora nós divulgamos, né? Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso 3º episódio. Espero que vocês tenham gostado de participar. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado você. Eu que agradeço também. E sempre que precisar, só convocar. Vamos que vamos. E eu e o Robson vamos estar sempre à disposição de qualquer cliente aí da concessionária para ter esse bate-papo também, para ter esses esclarecimentos, porque quanta coisa que a gente esclareceu aqui para você, né, Rodrigo, que ninguém tem noção, você como usuário de veículo, como cliente, às vezes também não tem noção dessa parte técnica. Então, assim, eu e o Robson vamos estar sempre dispostos a ter esse bate-papo junto aos clientes na concessionária. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Perfeito.